Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula, né? Tem muito assunto para ser trabalhado, muita coisa interessante para ser discutida. E hoje nós vamos falar sobre o espaço urbano e o espaço rural, né? Então é um assunto bem interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Então, é uma aula que com certeza vocês vão gostar e tem a ver com o que nós trabalhamos também nas aulas que nós estamos estudando, né, no decorrer dos assuntos. E não vamos perder tempo, vamos lá, vou mostrar o slide a vocês e vocês também podem acompanhar aí em casa, certo? No livro didático de vocês. Vamos lá, pessoal. Deixa eu apresentar aqui para vocês o livro didático. Só um minuto. Pronto, vamos lá, ó. Então aqui vem falando justamente isso, né? Essa primeira parte aqui, ó, o espaço urbano, o rural e a economia brasileira. Nós vamos verificar que o Brasil ele passou por vários ciclos econômicos. Então nós vamos estudar todos esses ciclos econômicos, a importância que eles tiveram para a economia local e de que forma eles influenciaram a vida das pessoas. Tá bom? Então você vai ver, por exemplo, que na região norte do Brasil nós vamos ter lá o ciclo da borracha, que foi uma atividade econômica muito importante. Aqui no Nordeste nós tivemos a cana-de-açúcar, né, outro ciclo econômico. Só que no Nordeste, várias outras partes também foram tendo outros ciclos, né? Você pegar o recôncavo baiano, nós vamos ver que o cacau foi uma atividade muito importante naquela época. Então, são esses assuntos que nós vamos estudar hoje e eu convido vocês para a gente ver aí, justamente nos nossos slides e também aí no livro didático. Vamos lá. Então, pessoal, aqui vem falando sobre as características do espaço rural e urbano, né? Então, o espaço rural do nosso país existe um grande número de pequenas propriedades com culturas desenvolvidas por meio de uma mão de obra familiar, né? Então, geralmente nessas propriedades a produção é destinada para o sustento da família ali do agricultor. E aquilo que sobra, né? Parte que sobra ela é comercializada. Boa parte da produção das pequenas propriedades rurais abastece o comércio interno do país, né? A feira ali local. Isso acontece aí na cidade de vocês. No espaço rural brasileiro existem também grandes propriedades agropecuárias, né? Que são voltadas aí justamente para a monocultura, vão se utilizar máquina, né? Técnicas modernas de produção e muitas dessas propriedades são voltadas à produção justamente para o comércio externo ou a indústria, né? É vendido para fora do país. Então nós vamos ter a agricultura familiar, né? Ali voltado para o sustento daquela pequena propriedade, como nós também vamos ter as plantations, né? Grandes propriedades, grandes produções. Nós vamos ver que no Brasil, né, não é à toa que grandes redes de TV ficam passando agroeteco, agroepop, agroetudo, justamente porque o agronegócio é muito forte e é responsável por boa parte do PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, né, aquilo que é produzido no país, as riquezas. Nós vamos falar disso mais na frente um pouquinho. Então, ó, o espaço urbano brasileiro é formado tanto por pequenas áreas urbanas, como povoados e vilarejos, quanto por cidades de diversas extensões. O Brasil abriga cidades pequenas, médias e grandes, com número variados de habitantes em nosso país. A sede de um município está localizada na área urbana, ou seja, na cidade. Então, por exemplo, Tangará é uma cidade bem menor do que Santa Cruz. Santa Cruz é menor que Natal, não é verdade? Então a gente vai ver que as cidades elas vão tendo também uma hierarquia urbana, que nós vamos falar também sobre isso no decorrer dos nossos estudos. Embora os espaços, né, rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, diferentes, existe uma intensa ligação entre
como nós vamos estudar eles a seguir. Então aqui nós temos uma fotografia, né, de uma paisagem, aqui ó, no Paraná, nós vemos aí a lavoura e temos aqui também uma fotografia justamente aí de uma paisagem urbana em Joinville, né, Santa Catarina, no ano de 2018. Bom, existe também uma interdependência entre o rural e o urbano. As atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto na cidade, elas estão interligadas, uma vai depender da outra, gente. Olha só, a cidade ela depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Por exemplo, o algodão cultivado no campo é transformado pela indústria e muitas vezes essa indústria está localizada onde? Na cidade, para a produção do quê? Do fio e na sequência do tecido, né? O tecido, já com o tecido, são fabricados aí vestimentas, roupas, né, de cama, toalha, entre outros produtos que vão abastecer aí tanto o campo quanto a cidade. Então veja que a matéria-prima ela depende muito do campo, né? Tudo que é produzido na cidade, boa parte aí a matéria-prima vem do campo. A interdependência, gente, entre o espaço rural e o espaço urbano ocorre em relação às atividades econômicas, mas também em relação às pessoas que vivem em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades, por exemplo, no comércio ou vice-versa, né? Ou seja, também existem habitantes das cidades que exercem suas atividades no campo, né? Existe também esse revezamento, vamos dizer assim. Exemplo, o veterinário, o engenheiro agrônomo, né? Então eles muitas vezes moram na cidade, mas vão trabalhar no campo. Aí aqui diz o seguinte, ó, veja a seguir o esquema que ilustra alguns exemplos dessa interdependência, né? Então aqui, ó, na fotografia, ó, você vai ver. Nas áreas rurais, geralmente são produzidas o que? As matérias-primas, o alimento em estado natural, para a população que vive nas cidades, como o arroz, o feijão, o trigo, as hortaliças, os legumes, as frutas, né? E animais, peixe, ave, gado de corte, gado leiteiro, o suíno, né? E aí, as cidades, elas fornecem para o campo, em sua maioria, produtos industrializados, né? Como o alimento, a roupa, o calçado, o eletrônico, né? O eletrodoméstico, defensivos agrícolas, né? Insumos, que no caso a colheitadeira, os tratores, assim como os serviços também prestados por bancos, né? Profissionais como veterinários, agrônomos, geralmente sediados aí nas áreas urbanas do país. Então veja que um vai depender do outro e essa fotografia aqui mostra bem essa interdependência, né, que existe. A interdependência entre esses dois espaços costuma ser intensificada, por exemplo, com o aumento da produção industrial, que leva também a uma demanda maior por matérias-primas. Consequentemente, gente, os agricultores eles necessitam aumentar sua produção justamente para abastecer a indústria e os produtos rurais, por sua vez, utilizam novas tecnologias produzidas aí nas cidades, justamente para aumentar a sua produtividade. Olha só, então o espaço rural e a agropecuária brasileira, né? Não é à toa que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Sempre está passando essa propaganda aí. A agropecuária, ela compreende a prática da agricultura e da pecuária. É uma atividade econômica muito importante no Brasil e ocupa aproximadamente 283 milhões de hectares, né, do território brasileiro. Ó, um hectare é o que corresponde a mais ou menos 10 mil metros quadrados, tá bom? Fui pesquisar isso para vocês. Historicamente, a agropecuária ela influencia grande parte da ocupação e do povoamento do território brasileiro, além de constituir também parte significativa da estrutura econômica do país. Quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles chegaram pelo litoral, né? Então, todo o litoral brasileiro foi ocupado primeiramente, né? Foi povoado primeiramente. Depois, o interior do Brasil ele foi sendo ocupado aos poucos. E essa ocupação ela ocorreu justamente com a atividade da agropecuária, porque para você criar o animal,
não poderia você criar juntamente ali com o gado, né? Então não tinha como você plantar e criar gado. Então o gado proporcionou justamente a ocupação do interior. Nós vamos ver que algumas outras atividades elas vão influenciar essa ocupação do território brasileiro, tá bom? Mas a pecuária ela foi muito importante para a ocupação justamente do interior do Brasil. Nós vamos ver que outras atividades elas também contribuíram, tá certo? Como eu posso citar aqui a construção de Brasília, a Zona Franca de Manaus, né? Que nós vamos estudar isso no decorrer dos nossos estudos. Mas vamos voltar lá para nosso conteúdo. Olha só. Então nós vamos ver que até meados do século XX, essa atividade ela foi desenvolvida por meios tradicionais de produção. Então se utilizava lá o arado, o animal, né? Práticas de queimada para preparação do solo, a utilização reduzida de fertilizantes e adubos e maquinários também. Só que isso começa a mudar. E como foi que ocorreu essa mudança, professor? A partir de 1970. Então a prática da agropecuária moderna ela foi ampliando o campo brasileiro. E aí começaram a se utilizar tecnologia na agricultura, né? Fertilizantes, adubos, né? Sementes selecionadas, as máquinas, né? Implementos agrícolas aí. Na pecuária, verificou-se melhorias na introdução de técnicas avançadas na criação de animais, como uso de medicamentos mais eficazes, melhoramento genético, vacina, né? Rações especiais. Então, nós vamos ver que começou justamente a ter uma melhoria aí em todos os aspectos também para o campo. Então aqui nós temos um gráfico que mostra, né, a utilização das terras brasileiras em atividades agropecuárias. Áreas que não podem ser utilizadas aqui, ó, toda essa área. Essa partezinha azul aqui, ó, áreas que podem ser utilizadas. Nós vamos ter aqui pastagem, ó, para os animais e as lavouras, que corresponde a só 10%, né? Então, nós vamos verificar aqui, ó, hectare, unidade de medida que vale 10.000 metros quadrados. Falei agora há pouco para vocês, né? Os implementos agrícolas é o conjunto de equipamentos, instrumentos aí que vão auxiliar na agricultura. O melhoramento genético eu também falei um pouquinho agora para vocês. Bom, vamos lá, dando continuidade. Ainda hoje, gente, o desenvolvimento de pesquisas científicas no setor agropecuário está muito associado ao uso de maquinários e implementos agrícolas sofisticados. E vem aumentando isso a produtividade justamente nas propriedades rurais. Então, quando é diferente uma propriedade que tem lá os trabalhadores, né, utilizando equipamentos simples, do que uma propriedade onde você vai ter lá o trator que vai cortar a terra, a plantadeira, né, a colheitadeira. Então, isso daí vai fazer com que essas atividades elas ocorram com maior, vamos dizer assim, agilidade. Os gráficos apresentados aqui nessa página vai constatar a relação entre mecanização na prática agrícola e o aumento da produtividade. Nós vamos notar que ao longo dos anos houve um aumento na quantidade de maquinários utilizados aí na produção. É o que mostra justamente aqui, ó. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Então, pessoal, olha só. Aí nós podemos ver, de 1920 a 2006, houve um crescimento muito grande, né? Então, é o que mostra aqui, ó, o gráfico A, né? Houve um aumento na quantidade das máquinas utilizadas aí na produção. E também na produtividade de algumas culturas, exemplo aí da soja, né? E aí, nós podemos ver aqui, ó, essa produção de aumento justamente aqui no esse gráficozinho aqui B, né? Então, a produção de soja de 1960 para 2016, olha só quanto ela subiu aí a porcentagem. Então, veja que as máquinas possibilitaram justamente o aumento da produção, tá ok?
Ó, dando continuidade, no Brasil, as técnicas modernas de produção agrícola em geral são empregadas justamente nas grandes propriedades de monocultura. Isso quer dizer, apenas um gênero agrícola é comercializado ali. Então pode ser a soja, pode ser o trigo, o café, a cana-de-açúcar, a laranja. Então são grandes propriedades agrícolas aonde se planta apenas um produto, tá ok? Bom, e aqui, pessoal, faz um paralelo, né? Geografia em Foco, êxodo rural e os sonhos das cidades. É porque a partir do momento que a gente vai falar sobre a população do campo e a população das cidades, nós vamos verificar que ocorreu um êxodo rural. Isso quer dizer saída, as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. Elas, a partir de 1960, isso daí começa a mudar. E nós vamos ver, pessoal, que isso acontece justamente porque o campo começa a se modernizar e também as pessoas são atraídas para as cidades justamente em busca de melhor qualidade de vida, né? Então as pessoas vinham em busca de melhores empregos, educação, saúde, lazer. Então as pessoas vinham para a cidade em busca de melhor qualidade de vida. Sabemos que nem todas conseguiram, porque chegando aqui na cidade não tinha, vamos dizer assim, oportunidade para todos, não é? Então isso daí causou um certo, vamos dizer assim, desequilíbrio. E as cidades elas também começaram a crescer sem planejamento. Isso também é bem importante e nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos aqui voltar para o slide. Então, nós podemos verificar que a modernização da agropecuária brasileira estimulou o que denominamos de êxodo rural, que foi a migração de um grande contingente de pessoas do campo para a cidade. A introdução de maquinários no campo diminuiu significativamente a quantidade de mão de obra necessária nas propriedades rurais. Muitas pessoas desempregadas, por esse motivo, passaram a buscar nas cidades melhores oportunidades de vida, além da mecanização do campo, a oferta de emprego nas atividades industriais e a expansão dos centros urbanos atraiu grande número de pessoas vindos da área rural. Em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural e regularizou as relações de trabalho no campo ao determinar que os trabalhadores rurais deveriam usufruir dos mesmos benefícios trabalhistas que os trabalhadores urbanos, como salário mínimo, 13º salário, férias com remuneração. Que isso, antes os trabalhadores rurais não tinham esses benefícios. Desse modo, os custos trabalhistas aumentaram, certo? Para os proprietários de terra. E muitos deles começaram a dispensar os trabalhadores rurais, justamente com o objetivo de diminuir aí os gastos, né, que seriam recém-adquiridos por esses trabalhadores. Então, ocorre no Brasil, gente, um inchaço urbano. As pessoas vêm para as cidades, não conseguem empregos, né? E aí essas pessoas começam a ocupar áreas que não deveriam ser ocupadas. Isso a gente pode observar muito, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, né? Até em Natal mesmo nós podemos observar algumas áreas ocupadas que não deveriam ter aquelas casas ali. Então, devido à mecanização das atividades no espaço rural, muitos trabalhadores rurais perderam seus postos de trabalho e pequenos agricultores tiveram dificuldades para produzir e competir com os grandes produtores. Por isso, muitos se viram obrigados a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. No entanto, as áreas urbanas não conseguiram acomodar todos aqueles que chegaram e nem gerar emprego em quantidade suficiente. Aí ocorre aí justamente o inchaço urbano, que vai trazer sérios problemas como o trabalho em atividade mal remunerada, desemprego, aumento do número de moradias precárias, né, em áreas impróprias, como encostas, morros, né, e áreas até de mananciais, onde nascem as nascentes dos rios.
Aqui nessa fotografia mostra a colheita mecanizada, né? As máquinas elas começaram a ocupar, na verdade, o campo aí. Bom, dando continuidade, vem falando aqui sobre os contrastes no campo brasileiro. Olha, embora, pessoal, a modernização do campo tenha ocorrido em várias propriedades agropecuárias, o espaço rural ele é marcado por grandes contrastes tecnológicos. As propriedades rurais modernas convivem com muitos estabelecimentos onde as lavouras são cultivadas com técnicas tradicionais. Aí nas imagens mostra duas propriedades rurais. Então aqui nós vamos ver um trator realizando aí, arando a terra, né, a fim justamente de se plantar, aí é no Rio de Janeiro. E aqui nós temos também é, o homem do campo aí utilizando, né, o animal justamente também para arar a terra, né, para se plantar aí em Petrolina, Pernambuco, em 2016, e eu tenho certeza que no nosso estado, Rio Grande do Norte, nós vimos também muita dessas imagens, né? Eu já vi bastante, né? Eu viajo, vocês sabem, eu viajo da Paraíba para o Rio Grande do Norte e no caminho eu vejo algumas pessoas plantando e utilizando dessa mão, dessa tração animal aí, como para arar justamente a terra. Então, nós vamos ver que geralmente vão existir esses dois tipos de propriedades aí, tá? Então, ó, além do desigual nível tecnológico presente no espaço rural do país, o tamanho das propriedades elas constituem outro contraste, outro contraste. No Brasil, nós vamos ter pequenas propriedades agropecuárias com até 10 hectares coexiste com imensas propriedades rurais que vão ter aí mais de 1.000 hectares de área, tá bom? Então mais na frente nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto aí. Bom, e aí pessoal, vem falando sobre a estrutura fundiária do Brasil, que ela é muito desigual. Aqui é uma manchete do jornal que diz assim, ó: concentração de terra cresce e latifúndios, que são grandes propriedades, equivalem a quase 3 estados de Sergipe. Olha só isso daí, pessoal, essa manchete aí de 2018. Então aqui vem tratando isso daí, vocês vão responder em casa, tá? Então eu vou passar, mas vem falando sobre a estrutura etária aí do Brasil. Ó, e aqui também vem falando sobre a distribuição dos estabelecimentos rurais no Brasil e do tamanho deles, que eu falei também agora um pouquinho para vocês. Bom, além do problema aí da concentração fundiária, o Brasil também enfrenta outras dificuldades, justamente o subaproveitamento das terras. Embora o nosso país apresente cerca de 283 milhões de hectares ocupados para o desenvolvimento da agropecuária, só 69% dessas áreas, né, dessas terras, destina-se apenas à pecuária, sobretudo à pecuária extensiva. Vamos falar já mais um pouquinho. Olha só. Apesar de o Brasil possuir intensa produção agropecuária, o índice médio de produtividade no campo ainda é considerado muito baixo. Quando comparamos a produtividade de outros países no mundo, aí, ó, por exemplo, Brasil 4 toneladas, enquanto os Estados Unidos aí, ó, 11 toneladas. Além disso, podemos dizer que, mesmo possuindo extensas áreas próprias para o cultivo de diversos gêneros agrícolas, o Brasil ele não consegue aproveitar toda a capacidade produtiva que seu território possui. E aí tem alguns fatores que vão contribuir para isso, como a falta de incentivos por parte, né, do governo ao setor agropecuário e da intensa concentração de terras também. E por causa da especulação imobiliária, né? Quando as pessoas vão supervalorizando aí seus terrenos. Muitos agricultores e estudiosos das questões do campo brasileiro reivindicam uma reforma agrária no país. Professor, já ouvi falar em reforma agrária, não sei o que é. Bom, o governo ele indenizaria aqueles grandes proprietários de terra e depois que ele pagasse essas terras, ele dividiria essas terras com aqueles que não têm. Só que
no Brasil, muito se falou em reforma agrária, mas nenhum governo que esteve no poder até agora teve coragem de fazer, certo? E bem provável não vai sair nem tão cedo essa reforma agrária aí. Encaminhamentos para uma reforma agrária têm sido feitos pelo governo com a desapropriação de terras agrícolas, falei agora para vocês. São terras improdutivas e a criação de assentamentos, onde os agricultores passam a ter a propriedade da terra e viver e explorá-la com atividades agropecuárias. Mas a gente sabe que nem todos, nem sempre isso acontece, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Bom, eu falei agora há pouco sobre o que era a pecuária extensiva, né? Olha só, no qual o gado ele vai ser criado e confinado em piquetes e recebe alimentação aí balanceada. A criação extensiva ela vai ser caracterizada pela criação do animal solto. A intensiva ele é preso e a extensiva ele é solto, tá? Em grandes extensões de terra, justamente para se alimentar. Aqui nós temos um assentamento rural na região da Chapada Diamantina, no município de Nova Redenção, na Bahia, em 2016. Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui, tá? Vai ter uma atividadezinha para vocês e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a industrialização e a urbanização no Brasil, que tem muito a ver com o que nós estamos comentando aqui, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês e com certeza nós vamos debater muito e conversar muito sobre isso, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? Então, galerinha, muito obrigado, espero que vocês fiquem bem e a gente se vê a qualquer hora aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!